Leptospirose síndrome Weill, jovem órgãos funcionam após oração CCB. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, quando o irmão João, um jovem de 23 anos, cheio de saúde e disposição, voltou do trabalho na roça. Ele havia passado o dia todo lidando com a terra, como fazia desde criança, ajudando o pai na plantação. Não imaginava que naquela mesma noite, sua vida daria uma virada tão inesperada e dolorosa. Os primeiros sinais apareceram ainda no domingo de manhã. João acordou com uma dor de cabeça forte, como se alguém estivesse apertando sua testa com força. Achou que fosse só cansaço, afinal, tinha trabalhado muito nos dias anteriores. Tomou um café reforçado, como sempre, e tentou seguir com os afazeres da casa. Mas à medida que as horas passavam, a dor só aumentava. Veio também uma febre alta, que o deixou tremendo debaixo das cobertas, mesmo com o calor do dia. Sua mãe, irmã Maria, notou que algo não estava certo. Ela colocou a mão em sua testa e sentiu o calor excessivo. Meu filho, você está queimando. Vamos medir essa febre, disse ela, preocupada. O termômetro marcou 39,5 graus Celsius. João tentou se levantar, mas uma fraqueza tomou conta de seu corpo. As pernas tremiam, e ele mal conseguia ficar em pé. Sua pele começou a ficar amarelada, um tom doentio que assustou a família. Isso não é normal, Maria. Precisamos levá-lo ao médico, falou o pai, irmão Pedro, com a voz trêmula. Eles não tinham carro, então um vizinho, irmão Antônio, se prontificou a levá-lo até o posto de saúde mais próximo. No caminho, João sentia o corpo arder, como se estivesse sendo consumido por dentro. A dor de cabeça agora era insuportável, e ele começou a ter náuseas. Chegando ao posto, a médica o atendeu rapidamente. Ao ver os sintomas, febre alta, icterícia, a pele amarela, dores musculares intensas e fraqueza extrema, ela ficou alarmada. Isso pode ser algo grave. Precisamos de exames urgentemente, disse, enquanto pedia que o levassem para o hospital da cidade vizinha, onde havia mais recursos. O trajeto até o hospital foi uma tortura. João mal conseguia abrir os olhos. Sua mãe, ao seu lado, orava em voz baixa: Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho. Tu és o médico dos médicos, cura-o, Senhor. Não deixes que nada de mal aconteça com ele. O pai, com as mãos trêmulas, segurredava a Bíblia que sempre levava na bolsa, como se aquilo fosse uma âncora em meio ao desespero. No hospital, os médicos não perderam tempo. Fizeram vários exames de sangue, e o resultado veio rápido: leptospirose, uma doença causada por uma bactéria presente na urina de ratos, que pode ser transmitida pela água ou solo contaminados. Mas não era uma leptospirose comum. Os exames mostravam que João estava desenvolvendo a síndrome de Weill, a forma mais grave da doença, que ataca fígado, rins e pode levar à morte em poucos dias. O médico explicou com seriedade: seu filho está com insuficiência hepática e renal. Os órgãos estão falhando. Vamos interná-lo na UTI e começar o tratamento com antibióticos fortes, mas não posso garantir nada. A situação é muito grave. Aquelas palavras foram como uma facada no coração dos pais. A mãe chorou sem conseguir se conter, enquanto o pai, com os olhos cheios d'água, só conseguia dizer: meu Deus, por que isto? João foi levado para a UTI, onde foi conectado a vários aparelhos. Sondas, soros, monitores cardíacos. Ele mal conseguia respirar sozinho. A febre não baixava, e a pele amarelada se tornava cada vez mais intensa. Os médicos falavam em diálise, pois seus rins já não filtravam o sangue como deveriam. O fígado, inchado e dolorido, ameaçava parar de funcionar. A cada hora a situação piorava. A notícia se espalhou rapidamente entre os irmãos da congregação. Imediatamente, os servos de Deus se mobilizaram. Naquela mesma noite foi feita uma reunião de oração na casa dos pais de João. Os irmãos se ajoelharam, clamando a Deus com lágrimas nos olhos. O irmão José, um dos mais velhos da igreja, liderou a oração com voz firme mas emocionada. Pai Celestial, nós te pedimos pela vida deste jovem. Tu conheces o seu coração, sabes que ele é um servo fiel. Não permitas que o mal triunfe. Restaura os seus órgãos, Senhor. Faz com que os médicos se surpreendam com a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Enquanto isso, na UTI, João lutava entre a vida e a morte. Em alguns momentos, ele perdia a consciência. Sonhava com vozes, com pessoas chamando por ele. Em um desses delírios, ele viu uma luz forte e ouviu uma voz suave, como um sussurro: não temas, eu estou contigo. Não sabia se era real ou apenas sua mente confusa, mas aquelas palavras o acalmaram por um instante. No terceiro dia de internação, os médicos chamaram a família para uma conversa. O quadro de João havia se agravado.
Seu fígado estava quase em falência total, e os rins não respondiam mais aos medicamentos. Preparam-se para o pior, disse o médico com pesar. Faremos tudo o que pudermos, mas a chance de recuperação é muito pequena. A mãe de João desabou. Não, senhor, não leves meu filho, ela clamou, ajoelhando-se no chão do corredor do hospital. O pai, com as mãos postas, só conseguia repetir: se for da tua vontade, Senhor, cura-o. Mas se não for, que a tua vontade seja feita. Mesmo assim, no fundo do coração, ele não conseguia aceitar que aquilo fosse o fim. Foi então que a irmã Ana, uma das diaconisas da congregação, chegou ao hospital. Ela tinha ouvido falar do caso e veio trazer uma palavra de ânimo. Ao ver a família destruída, ela pegou nas mãos de João, que estava semi-inconsciente, e começou a orar com uma fé que contagiou a todos. Senhor Jesus, tu disseste que tudo é possível ao que crê. Nós cremos na tua palavra. Tu ressuscitaste mortos, curaste leprosos, abristes os olhos dos cegos. Nada é impossível para ti. Restaura este jovem, faz seus órgãos voltarem a funcionar. Que os médicos vejam e glorifiquem o teu nome. Naquela mesma hora, algo começou a mudar. João, que estava quase sem reação, movimentou levemente os dedos. Sua respiração, que antes era ofegante, começou a se normalizar. Os monitores que antes emitiam sinais de alerta começaram a mostrar uma melhora gradual. Os médicos, surpresos, verificaram os sinais vitais e constataram que a febre havia baixado quase 2 graus em poucas horas. Isso não é normal, disse um dos enfermeiros. Ele estava em estado crítico há menos de 1 hora. Os médicos, sem explicação médica para aquela melhora repentina, apenas balançaram a cabeça, incrédulos. Mas a família sabia. Deus havia ouvido as orações. Nos dias seguintes, João continuou a melhorar de maneira surpreendente. O fígado, que estava à beira da falência, começou a se regenerar. Os rins, que já não filtravam nada, voltaram a funcionar pouco a pouco. Os exames, que antes mostravam números alarmantes, agora apresentavam uma recuperação que os próprios médicos chamaram de milagrosa. 1 semana depois, João já estava consciente, fraco, mas lúcido. A primeira coisa que fez foi pedir que lessem a Bíblia para ele. O pai leu Salmos 30, 2, Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me saraste. João chorou. Ele sabia que não era a medicina sozinha que o havia salvado. Era a mão de Deus, respondendo às orações de seu povo. Quando recebeu alta 2 semanas depois, os médicos o chamaram de caso raro. Não vemos recuperações assim em casos tão graves de síndrome de Weill, disseram. Mas João e sua família sabiam a verdade, não era raridade, era um milagre. Um milagre que veio através das orações sinceras dos irmãos em Cristo. Ao voltar para casa, João foi recebido com lágrimas de alegria. Os irmãos da congregação se reuniram para dar graças a Deus. O irmão José, o mesmo que havia liderado as orações no início da doença, agora liderava um cântico de gratidão. Agradecemos a ti, Senhor, por esta vida poupada. Que este testemunho fortaleça a fé de todos nós. Que possamos sempre confiar em ti mesmo nas horas mais difíceis. João, agora recuperado, dá seu testemunho sempre que pode. Ele conta como sentiu a presença de Deus mesmo nos momentos mais escuros, como ouviu vozes de ânimo quando tudo parecia perdido. Eu não tinha forças para lutar, mas Deus lutou por mim, diz ele com os olhos brilhando. Se não fosse a fé dos meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. Sua mãe guarda todos os exames e laudos médicos como um lembrete do poder de Deus. Quando a medicina dizia que não havia esperança, Deus disse que havia, ela repete, emocionada. Ele é o mesmo Deus que abria o mar vermelho, que faz o impossível se tornar possível. Hoje, João vive com um propósito renovado. Ele sabe que sua vida foi poupada para um motivo. Participa ativamente dos cultos, ajuda os necessitados e sempre que encontra alguém doente, ora com a mesma fé que foi orada por ele. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, diz ele, com convicção. Este testemunho não é apenas sobre uma cura física, mas sobre a fidelidade de Deus. Em meio ao desespero, ele ouve. Em meio à dor, ele conforta. Em meio à morte, ele dá vida. Que este relato fortaleça a fé de todos os que o lerem, para que em qualquer prova, possamos clamar ao Senhor com confiança, sabendo que Ele é poderoso para nos livrar. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que fez na vida do irmão João. Que este milagre seja um sinal para muitos de que o nosso Deus é vivo, e que Ele ainda opera maravilhas entre seu povo. Amém. João não esquece o dia em que os médicos o chamaram de lado, com rostos sérios e palavras medidas. Seus órgãos estão falhando um por um, disseram, enquanto ele sentia o corpo pesado como chumbo. A leptospirose tinha evoluído para a síndrome de Weill, e os números nos monitores não mentiam.
Os rins quase pararam, o fígado inchado como um balão prestes a estourar, os pulmões cheios de líquido. Preparamos a família foi tudo o que conseguiram dizer antes de sair do quarto. Mas João não ouviu desespero naqueles corações. Ele ouviu sim o sussurro de um irmão em Cristo que entrou logo depois, seguiu até a beira da cama e sem medir as lágrimas, colocou a mão sobre sua testa febril e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, o Senhor que sarou o paralítico, que deu vista ao cego, que ressuscitou Lázaro, olha para este servo teu. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Se é da tua vontade, restaura-o para que muitos vejam e creiam. Era o irmão Paulo, um homem simples que trabalhava na roça e nunca tinha estudado medicina, mas conhecia aquele que é o médico dos médicos. João lembra que enquanto o irmão orava, uma paz tão grande encheu o quarto que até o barulho das máquinas pareceu diminuir. Não foi um alívio físico imediato, a dor ainda ardia, a fraqueza ainda o prendia à cama. Mas algo dentro dele soube, Deus estava ali. Não como uma ideia distante, mas como uma presença real, tão próxima quanto o ar que ele mal conseguia respirar. Eu não conseguia falar, mas no meu coração, eu repetia: Senhor, se for para a tua glória, me cura. Se não for, me leva para o teu reino. Mas eu sentia que não era a minha hora. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, a igreja não parava. As irmãs se reuniam em casas de joelhos com as Bíblias abertas em Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Os homens, depois do trabalho, iam direto para a congregação, onde o irmão mais velho, com voz firme, liderava as orações. Pai, tu disseste que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, ali tu estarias no meio deles. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos clamando por João. Não olhe para a nossa fraqueza, mas para o sangue de Jesus que nos dá acesso a ti. E assim, noite após noite, o clamor subia como incenso diante do trono de Deus. Um detalhe que poucos sabem é que naqueles dias até as crianças oravam. A pequena Maria, filha do irmão José, com apenas 7 anos, todos os dias antes de dormir juntava as mãozinhas e pedia: Jesus, cura o irmão João, por favor. Minha mãe disse que ele está muito doente. Eu não quero que ele vá para o céu ainda, porque a gente precisa dele aqui. Simples, sincera, como só uma criança consegue ser. E Deus, que ouve até o gemido que não pode ser proferido, certamente ouviu também aquela voz infantil cheia de fé. Os dias passavam e os médicos, a cada nova rodada de exames, franziam a testa. É estranho. Os níveis estão se estabilizando, murmuravam, como se não conseguissem explicar o que estavam vendo. O inchaço nos órgãos começou a diminuir. Os rins, que quase pararam, voltaram a filtrar. O fígado, antes tão comprometido, começou a mostrar sinais de recuperação. Isso não é comum nesta fase da doença, admitiu um dos especialistas, coçando a cabeça. Mas João sabia. Ele sabia que não era a medicina, não eram os remédios, era a mão de Deus agindo onde a ciência não podia chegar. Um domingo de manhã, quando João ainda estava fraco demais para ir à congregação, os irmãos decidiram levar a congregação até ele. Com permissão do hospital, uma pequena grupo entrou no quarto, cantando hinos baixinho para não perturbar os outros pacientes. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens entoavam, enquanto João, deitado, sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Quando chegaram ao hino Deus é fiel, ele tentou se levantar, apoiado pelos braços dos irmãos, e com voz trêmula começou a cantar junto: Deus é fiel, Deus é fiel. Em meio à prova ele é fiel. Aqueles que estavam ali nunca esqueceram aquele momento. Era como se o próprio céu se abrisse sobre aquele quarto de hospital. Mas a prova de João não terminou quando ele recebeu alta. Os médicos avisaram: você vai precisar de acompanhamento por anos. Alguns danos podem ser permanentes. Ele voltou para casa com o corpo fraco, mas com um fogo no coração. Todo dia, de manhã e à noite, ele e sua mãe se ajoelhavam e agradeciam. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por me dar forças para respirar, para andar, para te servir. E pouco a pouco a força voltou. Não aos trancos, não de forma milagrosa e instantânea, mas como um rio que vai enchendo seu leito depois da seca. Cada passo que ele dava era uma vitória. Cada refeição que conseguia comer sem náusea era uma bênção. Cada noite que dormia sem febre era uma prova de que Deus ainda estava trabalhando. Um ano depois, João voltou ao hospital para uma consulta de rotina. O médico, o mesmo que tinha dado poucas esperanças, olhou para os exames e levantou os olhos, surpreso. Seus órgãos estão funcionando normalmente. Não há sequelas. É como se você nunca tivesse tido a doença.
João sorriu e respondeu: Não foi a medicina, doutor. Foi Deus. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça, como se não soubesse o que dizer. Mas João não precisava de palavras. Ele já tinha visto o milagre com seus próprios olhos. Hoje, quando João visita os doentes, ele não vai com sermões longos ou promessas vazias. Ele vai com a mesma fé que recebeu. Senta-se à beira da cama, segura a mão da pessoa e diz: Irmão, eu estive onde você está. Eu sei como é sentir que não há saída. Mas Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar? E então, com a simplicidade de quem já viu Deus agir, ele clama: Pai, tu que me tiraste da morte, olha para este teu filho. Dá-lhe forças. Restaura-o. Que a tua vontade seja feita, mas que o teu nome seja glorificado. E muitas vezes, aqueles que ouvem essa oração sentem o mesmo que João sentiu, uma paz que não vem deste mundo. Sua mãe, Dona Ana, costuma dizer: Deus não só curou o corpo do meu filho, ele curou a nossa família. Antes a gente vivia com medo, com ansiedade. Hoje a gente vive com gratidão. Ela conta que depois da cura de João, o irmão dela, que há anos não ia à congregação, voltou a buscar a Deus. Uma tia que era amargurada e vivia queixando-se começou a ler a Bíblia e mudou de vida. O milagre não foi só para João. Foi para todos nós, ela diz, com os olhos cheios de lágrimas boas. João também aprendeu que a fé não é só para os momentos de crise. Todo dia, antes de sair para o trabalho, ele para um instante, fecha os olhos e agradece: Senhor, obrigado por mais um dia. Ajuda-me a viver de maneira que te agrade. Que eu não esqueça do que tu fizeste por mim. E à noite, antes de dormir, ele relê os salmos que o confortaram no hospital. A palavra de Deus é viva, ele diz. Ela me sustenta. Uma vez, um jovem da congregação, desanimado porque não conseguia um emprego, procurou João e desabafou: Irmão, eu oro, jejuo, mas parece que Deus não me ouve. João colocou a mão no ombro dele e respondeu: Deus ouve, irmão. Ele ouviu quando eu estava à beira da morte. Mas às vezes a resposta não vem como a gente espera. Às vezes, ele quer que a gente aprenda a confiar nele no escuro. Vamos orar juntos? E ali mesmo, no pátio da igreja, eles se ajoelharam. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor sincero: Pai, este irmão precisa de ti. Abre uma porta. Dá-lhe paciência para esperar. E enquanto ele espera, enche-o da tua paz. Uma semana depois, aquele jovem conseguiu um trabalho. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma bênção. E ele voltou para agradecer. Irmão João, Deus ouviu. Isso é o que João mais gosta de fazer: apontar os outros para Deus. Ele não fala de si mesmo, não se gabar do que passou. Quando alguém pergunta sobre sua cura, ele sempre desviar a atenção: Não foi por meu mérito. Foi pela graça de Deus. Se ele fez por mim, pode fazer por você. E então, com a mesma humildade de quem sabe que foi tirado do lodo do pecado e da morte, ele convida: Venha à congregação. Busca a Deus de todo o coração. Ele não falha. Às vezes, quando está sozinho, João pensa naqueles dias no hospital. Lembra do cheiro de álcool, do barulho dos monitores, da fraqueza que o dominava. Mas também lembra da voz dos irmãos orando, do toque das mãos que o seguiam em fé, da certeza de que mesmo que morresse, estaria com Cristo. A morte não me assusta mais, ele diz. Porque eu sei que seja na vida ou na morte, eu estou nas mãos de Deus. E isso para ele é a maior vitória. Hoje, quando João vê alguém passando por provas, seja doença, desemprego, luto ou qualquer outra dificuldade, ele não oferece respostas fáceis. Ele oferece o que recebeu: esperança. Irmão, eu não sei por que você está passando por isso. Mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que Ele não nos abandona. Vamos clamar a Ele juntos? E assim, como um vaso de barro carregando um tesouro, ele leva aos outros a mesma fé que o sustentou. A congregação onde João serve hoje é diferente depois do seu testemunho. Não que as provas tenham acabado, ainda há doenças, ainda há lutas, ainda há lágrimas. Mas há algo mais, uma certeza de que Deus está no meio deles. Quando algum irmão adoece, eles não entram em pânico. Eles se ajoelham. Quando alguém perde um ente querido, eles não se revoltam. Eles clamam: Senhor, a dor é grande, mas Tu és maior. Consola-nos. E Deus, fiel como sempre, ouve. João costuma terminar seu testemunho com uma pergunta: se Deus é poderoso para curar uma doença que os médicos disseram ser sem esperança, será que Ele não é poderoso para curar o seu coração? Para perdoar os seus pecados? Para te dar uma nova vida? E então, com os olhos cheios de lágrimas, Ele convida: venha Jesus. Ele está esperando por você. E assim, a história de João não é apenas sobre uma cura. É sobre um Deus que não muda, que ouve o clamor do seu povo, que age quando tudo parece perdido, que usa vasos quebrados para mostrar sua glória,
que transformou um jovem à beira da morte em um servo cheio de propósito. Que este testemunho não seja apenas lido, mas vivido. Que cada um de nós, em meio às nossas provas, possa clamar como João clamou, confiar como ele confiou e, no final, dar glória a Deus como ele dá. Porque o Deus que sarou João é o mesmo Deus que sara hoje. O Deus que ouviu os gemidos daquele quarto de hospital é o mesmo Deus que ouve os nossos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz. Em nome de Jesus, amém.